Estimados amigos, estimados irmãos, mais uma vez saudamos a todos pela presença amiga em torno do nosso Evangelho no Estúdio, no dia ou na noite de hoje, depende o horário que está nos assistindo. Vamos dar início então à nossa atividade. Hoje eu vou fazer uma leitura rápida do livro Agenda Cristã, com uma mensagem. Em seguida eu vou fazer uma curta prece e daí vamos ao tema dessa ocasião. Então vamos ver aqui o que nos diz André Luiz no livro Agenda Cristã. Um livrinho que, se quiser, tem até na internet para baixar. E diz assim: medicamentos evangélicos. Ajude sempre. Não tema. Jamais desespere. Aprenda incessantemente. Pense muito. Medite mais. Fale pouco. Retifique amando. Trabalhe feliz. Dirija equilibrado. Obedeça contente. Não se queixa. Siga adiante. Repare além. Veja longe. Discuta serenamente. Faça luz. Semeie paz. Espalhe bênçãos. Lute elevando. Seja alegre. Viva desassombrado. Demonstre coragem. Revele calma. Respeite tudo. Ore confiante. Vigie benevolente. Caminhe melhorando. Sirva hoje e espere o amanhã. Então convido a todos para a nossa breve prece para demarcar a atividade dessa ocasião. Rogando a Deus, Pai Criador da vida, a Jesus, o nosso mestre e amigo de todos os momentos, e ao nosso anjo guardião, que nos ilumine na nossa caminhada no dia a dia, que nos proteja, nos dê bom ânimo para as nossas atividades. Mas ainda assim agradecemos a Deus, Pai, por tudo que temos, por tudo que somos e por aquilo que ainda o seremos, pois somos espíritos imortais vivendo uma experiência aqui na matéria. Pai amado, te pedimos também pelas pessoas amadas, queridas, que a tua luz possa alcançar a todos eles, mas que a tua luz também possa alcançar aqueles que não nos querem muito bem, teus filhos, que também estão ávidos da tua misericórdia, do teu amor. Que a tua paz, amigo Jesus, esteja conosco em mais esse Evangelho no Estúdio. Que assim seja. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no nosso capítulo número 5. O item é o item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Aí tem a pergunta aqui no item 28. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhes alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Essa é a pergunta. Vamos à resposta da espiritualidade dada por São Luís, que foi em Paris, 1860. E assim diz a resposta: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do precipício para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar as ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos de o doente, no momento mesmo
de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as suas faculdades? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia? E quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Em uma palavra, o item 28 se refere à eutanásia. É lícito da nossa parte abreviar o que nós entendemos por sofrimento daquela pessoa que se encontra na cama do hospital sofrendo e que no nosso entendimento não haverá mais vida ali, a pessoa não retornará mais? Essa é a reflexão dessa ocasião. Será que nós, espíritas, ou aqueles que estão começando a buscar esses mistérios aí da espiritualidade, não conseguimos entender ainda que existe sim uma vida após a morte e que o nosso estágio no corpo físico, ele tem uma razão de ser? Então não nos é lícito sobrepujarmos a Deus decidindo quando que é o momento da vida e o momento da morte. De abreviar o sofrimento. Só porque estamos vendo a pessoa passar por um sofrimento, não vamos terminar tudo para que ele pare de sofrer. Não é bem assim. A medicina tem excelentes recursos para minorar a dor, para diminuir a dor. Isso, sem dúvida, isso deverá ser usado sim, pois foi Deus que nos concedeu todas essas maravilhas. Através dos seus filhos abençoados que estudaram, que se prepararam, que desenvolveram inúmeras técnicas justamente para minorar a dor das pessoas, para diminuir a dor daqueles que se encontram num leito de hospital, mas que eles tenham o momento certo da partida. Existe um livro de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, chamado Obreiros da Vida Eterna. Quem tiver curiosidade, pode buscar ele na internet, tem ele em audiolivro também, em algumas páginas, alguns no YouTube. E justamente esse título versa a respeito do trabalho que os benfeitores espirituais têm para aquelas pessoas que estão iniciando o processo de desligamento da vida física. Assim como existem espíritos preparados para nos preparar para o retorno à vida física, existem também aqueles espíritos, quando a gente tem merecimento, que vão se incumbir de preparar a gente para a chegada no plano espiritual. O nosso desligamento célula a célula, como nos diz nesse mesmo livro. Célula a célula. Inclusive, em um momento, André Luiz, me recordo, pergunta ao instrutor espiritual qual seria o melhor caminho, se não daria simplesmente para cortar os laços, e o instrutor, com grande amorosidade, diz: André, doutor André, se eu posso desatar o nozinho, por que eu vou cortar? Nós temos tempo, ele tem merecimento. Então, meus amigos, meus irmãos, nós temos que observar isso com os olhos da alma, do espírito, e não do materialismo, imaginando que simplesmente aquela pessoa ali é como se fosse um equipamento que não tem mais serventia e abreviar a sua vida vai resolver alguma coisa. Não. Nós ainda não temos a noção de quão extenso isso pode ser. Dessa forma, não nos é lícito, de forma alguma,
fazer esse movimento de abreviar a vida de uma pessoa. Pois somente Deus, o Criador da vida, pode, nesse momento, saber, através dos seus enviados, o momento chegado da partida. Qual é a nossa posição, então, diante de uma pessoa que se encontra num leito de hospital, já nos seus momentos que nós julgamos ser os últimos momentos? E já tive várias experiências por aí, vendo situações em que a gente pensou, não vai muito longe, e foi muito longe. Ou situações que você vê, esse vai longe, no dia seguinte desencarnou. Nós não temos esse poder, nós não temos essa sensibilidade para saber se vai amanhã ou se vai daqui a um mês. Repito a pergunta: qual é então a nossa função diante disso, meus amigos? Qual que é a nossa função em ver um parente, uma pessoa querida no leito de morte? Ficar ali grudado nele, dizendo não morra, não pode ficar, não. Ou dizendo vai de uma vez, vai de uma vez. Não é nem grudar e também não é nem empurrar. É dizer assim: Deus, Pai de amor e de bondade, seja feita a vossa vontade e não a minha. O que nós podemos fazer é mandar as nossas melhores vibrações para aquela pessoa, dizendo: olha, talvez a hora esteja chegando. Acredite, você estará bem acompanhado. Agradecer, fazer vibrações de paz, de harmonia, de respeito, porque é até logo. Não é adeus. A doutrina espírita é uma doutrina que consola, porque é a única doutrina que realmente diz: a vida não acaba com a morte do corpo físico. Ela não acaba, ela continua, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então, meus amigos, meus irmãos, seriam essas as reflexões desse nosso episódio do Evangelho no Estúdio, que diante de uma situação dessa, nós possamos nos comportar da forma mais adequada, com serenidade, com bondade, que é o que o Cristo nos ensinou. Desejamos a todos mais uma excelente semana, com ótimas vibrações de alegria, de bom ânimo, enfim, de vida em plenitude. Que Jesus abençoe o lar, o coração de cada um que nos assiste. Sigamos, que assim seja.